Ao contrário do que muita gente já possa ter te falado, não existem muitos caminhos na sua vida. Existem muitas possibilidades, mas caminho, no final das contas, só existem dois. Só dois. E esses dois caminhos, eles ficaram muito claros na minha cabeça e me ajudam muito a fazer escolhas importantes, quando eu preciso fazer uma escolha importante. Quem me falou isso foi uma psicanalista que eu fiz algumas sessões com ela alguns anos atrás. E eu vou te contar o que era a minha questão na época para você entender quais são esses caminhos e por que isso vai te ajudar tanto na vida quando você precisar fazer uma decisão e escolher alguma coisa importante na sua vida. No dia da sessão que essa psicanalista me falou, que eu vou te falar hoje, era o ano de 2023. Início de 2023. Eu tava me sentindo completamente perdida na vida. Eu estava trabalhando como gestora de redes sociais, prestava serviço. Foi uma época que eu comecei a ficar mais apertada financeiramente, porque eu não estava ganhando o suficiente. E o meu patrimônio que eu tinha, ele estava sendo corroído pelas minhas despesas. E eu comecei a questionar se empreender, porque quando você presta serviço, eu era autônoma. Era uma forma de empreendimento, sabe? Eu não tinha garantia nenhuma. O dinheiro que eu fazia era dos meus clientes, e eu tinha que ir atrás dos meus clientes. E era muito instável, porque o meu cliente podia me deixar a qualquer momento. Então eu tinha que estar sempre buscando novos clientes. É um trabalho mais arriscado, você tem muito mais liberdade, mas você tem muito mais risco também. E eu queria fazer mais dinheiro, não estava sendo suficiente para mim o que eu estava ganhando na época. Eu tinha voltado a morar com os meus pais para poder fazer essa transição de carreira e descobrir o que eu queria fazer sem me afetar tanto financeiramente. E eu queria muito sair daquela situação, porque eu queria voltar a morar sozinha. E meus pais, eles são funcionários públicos, os dois. E eu fui por um caminho completamente diferente. Eu fui pelo caminho oposto do funcionalismo público, que é o do empreendedorismo. Como eu estava morando com eles de novo, sempre vinha essa questão deles me falarem sobre concurso, deles me falarem sobre trabalhos mais fixos e tudo mais, porque é a realidade deles, é o que eles fizeram. E eu tava realmente numa fase meio perdida, meio sem saber o que eu deveria realmente fazer. E conversando com um amigo, ele me falou de um trabalho que aparentemente é um trabalho que você não precisa estudar tanto para conseguir entrar, você trabalha para uma empresa e você pode crescer na carreira com uma certa facilidade, entre aspas. É um trabalho mais voltado para a área de TI. E eu comecei a cogitar realmente largar essa questão do empreendedorismo, dos meus clientes e ir para algo mais estável, sabe? Algo onde eu teria uma renda mais previsível. Juntando com essas conversas que meus pais falavam e tal, eu comecei a cogitar a possibilidade de largar o empreendedorismo e voltar a ter um trabalho CLT, que eu tive por pouco tempo da minha vida. Eu trabalhei como CLT só 3 meses lá, quando eu tinha 20 anos. O resto dos meus trabalhos foram todos autônomos, todos prestando serviço de alguma forma. E eu comecei a ficar com tanto medo, sabe, de estar sempre arriscando, de estar sempre sem saber quanto que eu realmente ia ganhar no mês seguinte, que eu comecei a cogitar voltar para essa realidade, que era a realidade que eu cresci ouvindo que era melhor. Aquela coisa 9 às 5, segunda a sexta, enfim. Só que, como eu já até comentei em alguns vídeos, quando eu descobri que o meu propósito, o meu desejo maior na vida era liberdade, essa foi uma das coisas que me fez ir para o empreendedorismo, porque sim, te dá liberdade. Você é seu próprio chefe, você decide como você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, você decide seus horários dependendo do trabalho que você vai fazer. Só que eu cheguei num momento que é aquela fase em que a gente começa a duvidar de si mesmo, que a gente começa a se perguntar se é realmente aquilo que a gente deveria estar fazendo, que as coisas começam a desandar um pouco e você sente vontade de voltar atrás, de voltar para algo que é mais seguro, ou que você tem pelo menos a sensação de que é mais seguro. E eu tava exatamente nesse momento. E eu levei essa questão pra minha psicanalista, expliquei todo o contexto pra ela, e ela virou pra mim e falou o seguinte: Marina, você tá exatamente num ponto em que existem 2 caminhos na sua frente. Tem um caminho que é o caminho daquilo que é familiar pra você, porque foi o que seus pais fizeram, é o que seus amigos fazem, é o que parece que vai te trazer mais segurança, é o que você vai correr menos risco. Só que também é o caminho que você vai crescer menos. O outro caminho é um caminho em que você já estava trilhando, que é um caminho mais difícil, é um caminho mais arriscado, mas é um caminho que você tem mais liberdade. Um caminho que está mais de acordo com o seu propósito de vida, que você já disse pra mim, que é ser livre e você gosta dessa liberdade. Só que esse caminho aqui vai exigir que você cresça. E essa é a maior diferença entre esses 2 caminhos que estão se apresentando para você. E na sua vida, na verdade, vai ser sempre assim. Sempre vai ter o caminho em que você vai ficar tentada aí por parecer ser o mais fácil, já que é mais familiar, já que parece mais seguro. E vai ter o outro caminho em que parece um pouco mais assustador, porque você não sabe muito bem o que pode acontecer, só que é o caminho que vai te fazer crescer mais. Porque ele vai te exigir esse crescimento. Esse caminho aqui, da liberdade, ele é o caminho que você vai ter que trabalhar a sua fé e ter muito mais fé. O outro caminho é o caminho do medo.
Porque você vai estar indo para ele só porque você está com medo e não porque você realmente quer. Então existe o caminho da coragem, o caminho da fé e o caminho do medo. Assim que ela me falou isso, foi como se algo gritasse dentro de mim que eu já tinha a resposta. Quando ela esclareceu a situação em que eu estava naquele momento, que era exatamente essa, eu estava me vendo diante de dois caminhos. Um caminho que parecia mais seguro, mas eu sentia que era regresso, e o caminho onde parecia mais inseguro, só que era o caminho onde eu ia crescer. E como eu sou uma pessoa que busca o crescimento sempre, eu sou totalmente inclinada a desenvolvimento pessoal, crescimento, é da minha natureza querer ser melhor. E o que ficou claro pra mim é que eu não estava confiando em mim. Porque esse outro caminho aqui, eu ia precisar confiar em mim, eu ia precisar me trabalhar, eu ia precisar continuar fora da minha zona de conforto. Eu ia precisar crescer, melhorar, trabalhar coisas em mim que eu ainda não estava trabalhando, desenvolver mais habilidades, melhorar minhas atitudes, meus comportamentos, meus relacionamentos com as pessoas. Quando ela me esclareceu isso, eu tive certeza absoluta que eu só conseguiria ser realmente feliz nesse caminho aqui. Esse outro é viver frustrada. Eu ia acordar todo dia e ia me lembrar que eu não queria aquela vida, que eu só estava naquela vida porque eu tive medo e porque eu neguei o crescimento. Eu me recusei a acreditar e confiar em mim mesma e confiar de que eu era capaz. Eu sabia que eu ia viver frustrada nesse caminho aqui, mesmo que ele parecesse ser o mais tranquilo e o mais seguro, porque na verdade não é. O Flávio Augusto, não sei se você conhece, ele fundou a Wise Up, ele vendeu, se tornou bilionário. O Flávio Augusto, ele é um dos exemplos de empreendedorismo e de pessoas que escolheram o crescimento e que se recusaram a aceitar uma realidade que elas não gostavam. Ele era pobre, ele conquistou tudo que ele tem do zero. E ele fala o seguinte, que estabilidade não existe. Esse caminho aqui do medo, ele parecia que ia me trazer estabilidade. Só que, na verdade, eu ia estar na mão da empresa. Eu ia estar na mão de alguém querer me contratar ou não. E a qualquer momento essa empresa poderia não me querer mais. Então, assim, é uma falsa sensação de estabilidade. A gente tenta buscar aquilo que parece que vai ser mais seguro, mais estável, só que nunca é de fato. Porque nessas duas situações podem acontecer coisas que fogem do nosso controle. E voltando para minha psicanalista, em várias situações diferentes, em vários momentos, você sempre vai ser apresentado ao caminho do medo, onde você vai permanecer a mesma coisa, porque você não vai crescer. Esse aqui é um caminho onde você vai crescer. Só que para isso você vai ter que aceitar que você vai ter que melhorar, que você vai ter que confiar em você mais do que nos outros. E é um caminho onde sim, você vai sentir a instabilidade com muito mais força. E o resumo disso no final das contas é, não tem certo e errado. Eu sou o tipo de pessoa que naturalmente sou inclinada e desejo sempre escolher o caminho do crescimento. E tá tudo bem se você não for esse tipo de pessoa, se você preferir o caminho da falsa estabilidade. Tá tudo bem, eu juro pra você. Porque também tem coisas boas, você não vai se desgastar tanto, você vai ter mais previsibilidade, só que você vai viver uma vida mais limitada. E aí é só uma questão de escolha, não tem certo e errado. E isso é uma coisa que ela também me fez refletir, a minha psicanalista. Tem apenas escolhas e consequências dessas escolhas. Você sabe muito bem o que seu coração quer. Então você já sabe qual caminho você tem que seguir. Eu sei que você está com medo, sei que você não consegue enxergar o que vai acontecer de fato, que você vai ter que ter muita fé. Mas escolha ter fé, porque você não vai se arrepender de seguir aquilo que seu coração diz para você seguir, mesmo que você esteja com medo. E eu escolhi o caminho da liberdade. E hoje eu me agradeço demais por não ter escolhido esse outro caminho, porque eu amo a minha vida, eu amo a minha rotina, eu amo o meu trabalho, eu amo criação de conteúdo que se tornou praticamente o meu trabalho, ou uma grande parte dele. Hoje eu já praticamente não tenho cliente de rede social, tenho uma cliente só. Fui aos poucos migrando também para outra coisa, que nem eu contei no outro vídeo, que a vida às vezes faz assim até você chegar no seu objetivo. E nossa, que felicidade que eu tenho, que gratidão que eu tenho pra Marina lá de 2023 que teve fé, sabe? Que não cedeu pro medo e para aquilo que parecia ser mais estável, mais seguro. Porém, eu tive que ter coragem. Eu tive que confiar na vida e ter fé na vida e ter fé em mim mesma. E meu trabalho foi a minha maior fonte de desenvolvimento pessoal. Porque para esse tipo de trabalho que eu fazia, de prestação de serviço, eu tinha que lidar com muitas pessoas. E nisso eu bati de frente com várias questões minhas, porque eu sempre fui muito seletiva com pessoas, eu não gosto de trabalhar com pessoas que eu não confio, ou pessoas que não me respeitam, ou que acham que só porque estão me pagando são minhas donas, sabe? Ou que me tratam com algum tipo de superioridade por estar me pagando. Eu não gosto de lidar com esse tipo de pessoa, mas eu tive que lidar em alguns momentos. Ou seja, eu tive que me encarar, eu tive que crescer, eu tive que ficar mal comigo mesma várias vezes, errar muitas vezes com as pessoas e nas situações para conseguir aprender. E eu espero que você que se encontra nessa posição de estar querendo desistir de algo que você realmente quer, que você olhe para essa situação nessa ótica. Seja sincero com você se você não vai estar indo por esse caminho aqui só porque você está com medo e não confia em você o suficiente para ir por esse caminho aqui que é o que você realmente quer.
Porque esse caminho aqui vai te exigir ter mais fé, melhorar, olhar para questões em você que você tem medo de olhar talvez, trabalhar essas questões, mas eu posso te garantir que se você escolher esse daqui, você não vai se arrepender. Porém, pode ser que demore um pouquinho para você ver os frutos, mas não tem problema, porque quando eles chegarem, você vai ver o quanto que você vai se agradecer. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se ele te ajudou de alguma forma, deixa o like pro YouTube entender que é um vídeo legal, que tá ajudando as pessoas e entregar para mais pessoas. Você provavelmente tá nessa situação de que você sentiu vontade de desistir de algo. Se quiser comentar aqui, fica à vontade. Eu tento ler o máximo de comentários que eu consigo. E é muito legal pra gente se ajudar também nos comentários. Às vezes eu fico um tempão lendo vários e eu percebo, nossa, como nenhuma experiência é individual, né? Muitas pessoas passam pelas mesmas coisas ou têm experiências muito parecidas e às vezes a gente acha que acontece só com a gente. E não é. E é legal que a gente consegue trocar esses ensinamentos que a gente tem com as situações que a gente vive. Se inscreve também no canal, que já tem vários outros vídeos que podem te ajudar se você quer te ajudou. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo.